Olá, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da questão de sonhos. Mas nesse sentido eu quero dizer que nós, seres humanos, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. A imagem, a semelhança de Deus. Isso está escrito no livro de Gênesis, no primeiro capítulo. Então nós homens fomos criados à sua imagem, à sua semelhança. Assim, nós podemos ter uma direção de Deus. Que, se nós temos sonhos, Deus também tem sonhos. Porque somos a sua imagem. E essa palavra que eu quero trazer hoje é exatamente isso. Os nossos sonhos e os sonhos de Deus. Uma palavra curta, mas com um objetivo. Tá certo? Então você tem um sonho. Você tem um sonho de uma casa própria, você tem um sonho de um carro, você tem um sonho de uma viagem, você tem um sonho de ver o teu filho se formando. É o teu sonho. E Deus também tem um sonho para nossas vidas. Por quê? Nós somos iguais. Nós somos a semelhança de Deus. Então Deus tem um sonho para nós e nós temos os nossos sonhos. O importante nesse caminho, nessa questão, que nós venhamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus tem que estar em primeiro lugar. Tem um versículo bíblico que está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 3, ele fala assim, buscai a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero agora colocar nesse mesmo versículo a questão do sonho. Olha, se eu ler dessa forma, buscai a Deus em primeiro lugar, e os vossos sonhos serão acrescentados. Percebeu que o que esse versículo está dizendo para nós? Que se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, aqueles objetivos que nós temos, Deus vai acrescentar. Quero dizer que quando você coloca Deus na tua vida, em primeiro lugar, você coloca Deus nos teus sonhos, você coloca Deus em tudo que você faz, o que acontece? Você conquista, você vai conquistar, e as tuas conquistas vai abençoar outras pessoas. Por quê? Porque você vai estar conquistando da forma correta, você vai estar conquistando, respeitando o teu próximo do teu lado, você vai estar abençoando outras pessoas, você vai ser um exemplo para o teu filho, para a tua filha, para os teus familiares, para os teus amigos. Você vai ser um exemplo, porque você é uma pessoa que está conquistando, mas respeitando a vida de cada um deles. E isso agrada a cada um. As pessoas se sentem bem quando está ao lado de uma pessoa que respeita. Então, se você é uma pessoa que coloca Deus em primeiro lugar, você cumpre o segundo mandamento de Deus. Qual que é o segundo? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, o que eu quero deixar para vocês é isso. Coloca Deus nos teus sonhos. Coloca Deus. Então, se você colocar Deus nos teus sonhos, você vai perceber que você vai conquistar. E você, além de conquistar, você vai abençoar a vida de outras pessoas. E eu quero falar hoje também sobre um sonho de Deus. Ou melhor, o grande sonho de Deus. O grande sonho de Deus é salvar as nossas vidas. Na Bíblia, existe uma palavra que ele relata esse sonho de Deus usando essa palavra, arrebatamento. No original dessa palavra, ela está escrito como arpásio. O original, que eu digo, é no grego. No grego, no aramaico, está escrito arpásio. O arpásio, ou arrebatamento, significa a retirada com mãos fortes. Sim, Deus vai salvar, vai retirar os seus escolhidos com as mãos fortes. Por que mãos fortes? Porque Deus tem mãos fortes. A mão do Senhor é forte. A mão do Senhor Jesus é forte. E é com essas mãos fortes que Ele vem buscar as nossas vidas. E se acontecesse o arrebatamento hoje das nossas vidas, Deus falasse ao seu filho, meu filho, vai,
busca a igreja, busca os escolhidos, aqueles que têm testificado o teu nome, aqueles que escolheu o Senhor como Salvador de suas vidas, aquele que guardam o teu sacrifício, valoriza o sacrifício teu que foi lá na cruz. Vai, busca essas pessoas que têm a tua marca, a marca do teu sangue. Então, Jesus viria e arrebataria sua igreja com as mãos fortes. E os meus sonhos aqui na terra? E aqueles sonhos que eu tinha? Eu quero dizer para você que quando você chegar no céu, todos esses sonhos, o sonho da tua faculdade, o sonho da tua casa própria, o sonho do teu carro vai se realizar. Mas vai se realizar, meu amado, de forma gloriosa, de forma sobrenatural, de forma que você não imagina. Algo que a imaginação do ser humano não pode imaginar. Todos os nossos sonhos serão realizados. Inclusive, quando nós chegarmos nesse dia, meu amado, todas aquelas pessoas que já se foram vão estar lá, porque a primeira parte do arrebatamento, ele fala assim que os mortos vão ressuscitar primeiro, depois os vivos serão arrebatados. Então, quando nós chegarmos lá, algo maravilhoso, nós vamos encontrar todas as pessoas que já morreram em Cristo Jesus, que confessaram a sua fé, que aceitaram Jesus como Salvador, que se batizaram. Amém? Foram lá, se batizaram, se arrependeram dos vossos pecados. Você já se batizou na tua forma adulta? Já se arrependeu dos teus pecados? Se você não se batizou, você ainda não passou por esse processo de arrependimento dos vossos pecados, comece a pensar nisso. Comece a colocar algo aí na tua mente. Ou deixa eu entender um pouquinho sobre esse batismo do arrependimento. O que significa esse batismo na forma adulta? Comece a pensar nesse sentido. Tá? Tenha uma direção com Deus. Coloca Deus no teu sonho, porque se você é uma pessoa que tem colocado também Deus no teu sonho, você tem colocado Deus em primeiro lugar e Deus nos teus sonhos, o que acontece? Se houver um arrebatamento, você é uma pessoa que vai ser arrebatada, você vai ser levada. Agora, se você não colocou Deus no teu sonho, você está se realizando por força da tua própria vontade, remando contra as correntes aí que vem na maré, você está se esforçando e Deus não está no teu sonho, você está sofrendo. Eu quero dizer para você, de repente Deus pode vir. E eu não posso afirmar se você vai ser arrebatado. E aí, se você ficar nessa terra, olha que situação. A Bíblia fala que depois do arrebatamento da igreja, as coisas aqui na terra não vai ser bom. Por isso, Deus nunca tira a salvação, meu amado. Mesmo depois do arrebatamento da igreja, haverá salvação ainda na terra, para aqueles que ficaram. Mas não queira conquistar sua salvação nesse período. Conquiste agora, conquiste já. Coloca Deus na tua vida, coloca Deus no teu caminho. Acredita, acredita. Deus tem um sonho maravilhoso. E quando você está colocando Deus nos teus sonhos, você está abençoando tua família está vendo você está sendo uma referência para várias pessoas, e essa referência que você está sendo para as outras pessoas, leva as outras pessoas a buscarem a Deus também. E aí o que acontece? No arrebatamento da igreja, todas as pessoas que você conhece são arrebatadas junto com você. Por isso é importante que você coloque Deus nos teus sonhos. Eu quero ler um versículo que está em 1 Pedro, capítulo 1, que nos mostra um pouquinho do sonho de Deus. Desse sonho que Ele está preparando para nós no céu. Como Ele falou lá em João, que Ele ia subir aos céus e preparar lugar para nós. Então eu quero ler um pouquinho sobre essa passagem que vai nos falar daquilo que Deus preparou, tá? Então, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, ele fala assim, ó: Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém?
Aí depois ele fala assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, reservada nos céus para vós outros. Amém? Para nós. Versículo 5: que sois guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se nos últimos dias. Nós estamos vendo sinais aí que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala assim, ó: nisso insultai, embora no presente por breve tempo. Então, insultai aqui, que talvez nós estamos sendo insultados, né? Com algumas provações, mas é um breve tempo. Aí ele fala assim: se necessário, seja entristecido por várias provações. Então, quer dizer, quando nós estamos sendo insultados, talvez nós estamos sendo entristecidos, mas é um breve tempo, porque está chegando a salvação. Jesus está à porta, meu amado. Falta pouquinho para ele arrebatar a igreja com as suas mãos fortes. Então, tenha direção com Deus. Coloque os teus sonhos na mão de Deus, que Deus sabe como que ele vai cuidar de você. Não há alguém melhor do que Deus para cuidar de nossas vidas. Amém? Aí ele continua. No 7 ele fala assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, uma única vez que você for confirmada a tua fé, por isso, confirma a tua fé, tá certo? Uma única vez, você já merece toda a salvação de Deus. Ele falou assim, ó, vou ler de novo, ó, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Uma vez confirmado o valor da vossa fé. Aí ele fala assim, ó: muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado no fogo. Tá vendo? A tua fé vale muito mais do que o ouro. Mesmo aquele ouro que foi apurado no fogo. Mesmo esse ouro. Vale muito mais. Isso é que a palavra do Senhor está nos dizendo. O 8. A quem não havendo visto, amai, no qual não vendo agora, mas crendo, insultai com alegria, e cheio de glória. Então, esse versículo é para nós. É para nós. Esse versículo já não é para os apóstolos. É para nós. Porque os apóstolos viram Jesus. Aquela geração viu. Mas aqui somos nós. Olha por que somos nós. A quem não havendo visto. Você viu Jesus? Você não viu. Eu também não vi. Tá certo? Mas amai. Nós amamos Jesus. Amém? No qual, não vendo agora. Nós vemos ele agora? Nós não vemos. Amém? Mas crendo. Você crê que Jesus é o Salvador da sua vida. Aí depois ele fala assim: insultai com alegria e cheio de glória. E aí terminando, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, coloca Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar. Que Deus abençoe vocês grandemente, que haja uma direção de Deus no sonho de vocês, que haja uma direção de Deus na tua família, que haja uma direção de Deus no teu trabalho, que haja uma direção de Deus nos teus caminhos, aonde você estiver, que Deus esteja nos teus caminhos sempre, e que você coloca Deus em primeiro lugar sempre, e coloca também o segundo mandamento em prática: amar o teu próximo como a ti mesmo. Se tudo isso tiver junto ali na tua fé e você confirmou a tua fé diante de Deus, saiba que se houver o arrebatamento da igreja, o grande sonho de Deus, a salvação de toda a humanidade, você vai fazer parte do novo céu e da nova terra que está sendo preparado para os escolhidos, para aqueles que têm a fé em Cristo Jesus, para aqueles que confirmaram a fé em Cristo Jesus. Pense aí um pouquinho também na questão, se você não foi batizado na tua forma adulta, pense aí um pouquinho sobre essa questão do batismo. Vá buscar algumas direções de Deus, pede direção de Deus, porque se você pedir direção de Deus, Ele vai confirmar isso, tá certo? Que Deus possa abençoar a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.